deixa eu atualizar vocês sobre uma coisa importante aqui das eleições municipais. O ex-presidente do diretório do PSDB aqui em São Paulo, Orlando Faria, vai trabalhar na campanha de Tabata Amaral. Segundo a campanha da deputada, ele será o mais novo coordenador. Para isso, a gente vai direto conversar com a Beatriz Manfredini, que já está conectada e tem essas informações. Então, ex-presidente do PSDB sai e vai para a campanha da Tabata, Bia, é isso mesmo? Olha, Paulo, é isso. Apesar de Orlando Faria ainda não ter se pronunciado oficialmente sobre isso, dito que vai sair do PSDB, a gente já sabe que ele vai acompanhar e ajudar na coordenação dessa pré-campanha de Tabata Amaral, deputada federal do PSB. Bom dia para você, Paulo, para todo mundo aí no Morning Show. Para a gente tentar entender esse cenário, é importante a gente falar um pouco da situação atual do PSDB, né? No fim de semana, o Orlando Faria, que estava atuando como presidente do diretório municipal do partido aqui em São Paulo, disse que deixaria o cargo. Nos bastidores, o que a gente ouve é que ele não estava muito satisfeito com os rumos da sigla tucana aqui em São Paulo. Isso porque os tucanos estão completamente divididos, né? Tem um racha interno. Tem uma ala, que é a ala de Orlando Faria, que defendia o apoio do PSDB a Tabata Amaral no pleito agora de 2024. Inclusive com a possibilidade do PSDB pegar a vaga de vice de Tabata. A prioridade é para o apresentador José Luiz da Atena, mas isso ainda está em aberto, então o PSDB poderia conseguir esse cargo de vice na chapa de Tabata Amaral, defendido por Orlando Faria, que inclusive teve várias reuniões com ela no final do ano, nas últimas semanas. Tem uma outra frente, aí liderada pelo presidente nacional da sigla, novo presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, que diz o seguinte, que as grandes capitais, como São Paulo, precisam lançar candidatos próprios para prefeituras, justamente para tentar retomar o protagonismo que o partido já teve um dia, principalmente aqui em São Paulo. E tem uma terceira frente, muito encabeçada por vereadores e por pessoas mais ligadas ao ex-prefeito Bruno Covas, que faleceu em maio de 2021, de que o certo seria apoiar a reeleição de Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB, porque Ricardo Nunes era vice de Bruno Covas, então seria ali uma questão, né, de continuar algo que foi começado lá na campanha para a prefeitura de 2020. Inclusive tem vereadores deixando já o PSDB para poder apoiar Ricardo Nunes. Tivemos um exemplo no fim de semana também, João Jorge, o vice-presidente da Câmara aqui de São Paulo, deixou o partido PSDB depois de 32 anos para apoiar Nunes, e fontes dizem que esse pode ser o início de uma debandada. Então é nesse cenário que Orlando Faria deixa o comando do diretório municipal do partido aqui em São Paulo, porque, de acordo com fontes, gostaria de apoiar Tabata e viu que isso não ia acontecer, e agora, então, essas informações apontam que ele vai atuar na coordenação da campanha dela, Paulo. Muito bem, Bia. Obrigado, minha amiga, pelas suas informações. Então, temos novidades aí na corrida municipal, Mano Ferreira. O que muda isso? Um reforço na campanha da Tabata e um caixão sendo fechado na estrutura do PSDB, né? É isso que a gente vê nessa situação. O PSDB, que foi tão tradicional em São Paulo, sempre participando da disputa, praticamente não existe mais. E aí a questão é quem ocupará esse espaço. Há uma aposta por parte do ex-presidente do PSDB, aparentemente, de que a Tabata pode ocupar esse espaço mais ao centro, no caso da Tabata, centro-esquerda. Agora, nessa construção do arco de alianças, vocês viram quem pode virar secretário de Ricardo Nunes, meu querido Felipe Monteiro? Tomé Abduch. Jura? Opa, está nos jornais. Além do Aldo Ribeiro, o nome. Não, é impressionante esse jogo aí político de São Paulo, né? Nem começou a campanha ainda, estamos na pré-campanha e muita coisa está acontecendo muito rápido. Com certeza o Nunes está fazendo uma aliança muito ampla, não é? E isso ajudar ele com certeza nas eleições da prefeitura, porque a quantidade de vereador que está na rua pedindo voto para se eleger vereador ajuda, por consequência, o voto para prefeito. Então, com certeza, essa chapa grande vai ajudar ele também. E o PSDB, que é um partido político outrora mais forte de São Paulo, um partido que nasceu em São Paulo, você vê que ele está perdendo o rumo. Já perdeu o rumo faz tempo, né? Mas você vê, por exemplo, que ele não está conseguindo nem ter o mínimo de coesão partidária
para resolver o que vai fazer em São Paulo. Então o Mano foi muito preciso, né? Está fechando o caixão do PSDB. Infelizmente, né? Porque o PSDB já foi um partido muito relevante no Brasil. Um rápido intervalo para você que está no rádio, são 10 horas e 27 minutos. Ô Nelsinho, você acha que nós vamos ter que tipo de encaminhamento desse apoio ou não de Bolsonaro a Ricardo Nunes? Porque existem vários tipos de apoio. O Bolsonaro mesmo fala, né? Uma coisa é namorar, outra coisa é casar. Você acha que vai ter casamento, namoro ou ficada de Tinder? Ô Paulinho, pelo Bolsonaro, acredito que ele queira protagonizar a campanha, queira subir no palanque, queira ser uma pessoa relevante do Bolsonaro, pelo ponto de vista do Bolsonaro. Acredito que ele queira ser. Ele vai participar da campanha. Mas tem que combinar com o Ricardo Nunes, que eu não sei se quer muito. Aliança é cara. Ricardo Nunes quer todos os bônus do bolsonarismo, não quer os ônus. Você acha que o Bolsonaro quer subir no palanque do Nunes? Eu acho que o Bolsonaro quer tá em evidência. Ele tá fora, ele tá sem mídia, ele tá. Mas para isso acontecer, qual que é o PES? Vamos falar de tickets, ingressos. Para que esse show possa acontecer, que tipo de ingresso? Não sei exatamente. De repente, se o Bolsonaro conseguir emplacar uma vice na chapa, vai ter maior relevância a participação do PL, de repente. Tem alguns indicados, inclusive o Coronel Melo, que foi comandante da rota, foi chefe do CEAGESP em São Paulo, indicado pelo Bolsonaro. Tem alguns outros nomes do PL no radar também. A delegada Raquel Galinatti saiu na Folha de São Paulo, no nome, não sei se tem muita força para isso, mas está lá também no radar, até porque traz a pauta da segurança pública, assim como o Coronel também. Então, são pautas que serão importantes. Se o PL emplacar, o Bolsonaro vai ter maior participação, mas o Ricardo Nunes não sei se quer muito. Agora, o Coronel Melo hoje é a bola da vez, é isso, Ju? Como é que você está vendo essa vaga de vice na chapa do Ricardo Nunes? Eu não tenho a menor dúvida de que a decisão da vice vai vir do ex-presidente Bolsonaro. Na realidade, o apoio do presidente vem sendo disputado ainda, né? O próprio Ricardo Salles ainda não entregou os pontos, não abriu mão da sua campanha. Então, ele tem condições, sim, de fazer uma indicação de vice, no mínimo, né? Fora outros cargos importantes, também fora outras posições dentro da própria, tanto da Câmara, é possível fazer esse tipo de indicação, presidência de comissão, por exemplo, né? Você tem possibilidade de colocar o seu grupo político dentro da estrutura do governo quando você participa ativamente de uma disputa eleitoral. Agora, me impressiona a habilidade que a campanha do Ricardo Nunes está tendo, né? Quando ele consegue trazer Aldo Rebelo, por exemplo, que é um quadro, né, da esquerda brasileira, mas é um quadro extremamente respeitado, inclusive tem coragem de falar coisas que são consideradas polêmicas para muitas pessoas, mas ele tem coragem, ele se posiciona. Inclusive, recentemente, numa entrevista, perguntaram para ele se ele tinha votado no presidente Lula ou no Bolsonaro, ele se esquivou, ele não respondeu. Eu acho que, no caso, é muito claro porque que ele não respondeu essa pergunta. Então, é um político bastante adaptável, digamos assim, e ao ingressar agora na estrutura do município de São Paulo, ele traz uma força muito grande para a campanha de reeleição, como também uma capacidade aumentada de interlocução institucional para Ricardo Nunes. Ô, Paulinho, a Júlia falou do Aldo Rebelo, tem também o apoio de ontem do Paulinho da Força Sindical, que seria, teoricamente, um apoio a ser dado outra ala. E aí, Júlia, eu acho que isso coloca em disputa a vice na chapa, porque daí a gente tem o MDB, o Republicanos, o PSD, agora o Solidariedade, o próprio PL. São muitos partidos querendo essa vaga na vice. Pepe, posso te falar um negócio que eu tô sentindo assim? Porque é o seguinte, em política, quando é para si, o negócio vai, o caminhão já tá na frente, a galera já vai para frente, aquele circo todo. Quando não é para ser, começa o tititi de lá, o tititi de cá, a indefinição daqui, conversas, cafés e tal. Nós estamos em janeiro, ainda tem tempo até a decisão do vice? Tem tempo. Mas por qual razão o Bolsonaro ainda não chegou e falou, olha, vai ser esse cara porque a vice é minha? Ele não falou isso porque a vice não é dele. Exatamente. É só por isso. Mas tem uma questão... Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, para todo mundo poder ouvir o teu raciocínio. São 10 horas e 32 minutos. A gente está repercutindo aqui o possível nome na chapa de Ricardo Nunes, candidato aí, prefeito, candidato à reeleição aqui na cidade de São Paulo. E eu estava dizendo que eu acho que o Bolsonaro não tem essa vaga de vice garantida. Mas é uma decisão muito difícil para o próprio Nunes fazer.
não é? Porque se o Bolsonaro entrar de cabeça na campanha do Nunes, ele vai trazer de vez a polarização em nível nacional. Então não está decidido. E a gente sabe, por exemplo, que no município de São Paulo, quando você pega o mapa eleitoral das eleições passadas, o Haddad ganhou no município de São Paulo e o Lula ganhou no município de São Paulo. Ou seja, teoricamente, de forma abstrata, a polarização, ela ajuda o Boulos. Então, eu sinto que a dificuldade do Nunes e do Bolsonaro de fazer uma chapa e entrar de cabeça o Bolsonaro na chapa parte exatamente da premissa de que vão fazer a polarização nacional chegar no município de São Paulo. Sinto uma treta entre Valdemar Costa Neto e Bolsonaro vindo aí. E hoje Anotem, hein? Saiu uma entrevista muito interessante do Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, partido de Nunes, dizendo que na disputa para a Prefeitura de São Paulo haverá uma frente ampla, mas é uma frente ampla contra o radicalismo de Guilherme Boulos. Então, ele está tentando dizer que, olha, o cenário é completamente diferente do cenário nacional, onde o MDB, no segundo turno, apoiou Lula. Ele está dizendo que aqui a gente vai ter da direita a quadros da esquerda unidos contra o desastre que seria Guilherme Boulos assumir a Prefeitura de São Paulo. Esse ponto que o PP trouxe é importante, porque se o Ricardo Nunes vai lá e oficializa alguém intrinsecamente ligado ao Bolsonaro, ele está oficializando a polarização em São Paulo. Um plano B é ele oficializar alguém mais ligado ao Tarcísio, que acaba sendo indiretamente relacionado ao Bolsonaro, mas é de outro partido e coloca muito mais a situação estadual do que nacional na disputa. Fala, Nelson. O Tarcísio não tem voto, quem tem voto é o Bolsonaro. Esse é o ponto. Por outro mas lado, tem caneta e poder. Mas também o Tarcísio não tem rejeição, o Bolsonaro tem rejeição, tem esse cálculo também. Agora, não sei se foi na mesma entrevista, mano, que o Baleia Rossi, presidente do MDB, ele fala sobre a insatisfação dele como o Lula conduziu a volta da Marta para o PT. Então, essa manifestação dele, aqui a gente tem frente ampla, e a frente ampla aqui de São Paulo é contra o Boulos, foi uma alfinetada justamente porque ele não ficou feliz com a maneira. Ele falou que poderia ter sido diferente. Claro, de repente o presidente Lula ligar pro Baleia Rossi, fazer ali uma composição para a volta da Marta, um partido se sentiu que compõe a base do governo. É um partido que compõe a base do governo. E ele disse também que a Marta não significa frente ampla alguma, porque, como todo mundo sabe, sempre foi de esquerda. Então, Boulos e Marta é uma aliança de esquerda com esquerda. Pão com pão. Ju, pediu? Pedi. Tem uma questão que está me intrigando agora nesse jogo todo eleitoral do município de São Paulo, que é a candidatura de Tabata e o apoio expresso do vice-presidente Geraldo Alckmin. Porque eu não sei se o presidente Alckmin combinou que, em relação ao presidente Lula, ele teria uma autonomia, então ele pode fazer as suas alianças políticas independente do presidente Lula, ou se ele está fazendo essa aliança subordinada ao interesse de Lula. Eu ainda estou levantando aqui algumas informações com algumas pessoas estratégicas, mas eu ainda não entendi muito bem. Por quê? A candidatura da Tabata, ela prejudica tanto a de Ricardo Nunes, mas principalmente a de Boulos. Então, se você vem com um vice-presidente da República, que é uma pessoa muito respeitada no estado e no município de São Paulo, reforçando uma candidatura antagônica de Boulos, que é selada pelo Lula, é muito estranho. Eu não sei se estão tentando fazer Tabata crescer para lá na frente ter mais argumentos com Boulos, para conseguir negociar mais argumentos com ele, para ele se tornar mais refém, mais dependente de Lula. Eu não sei. É um jogo político que eu ainda não consegui decifrar. Vou ser bem sincera. Agora, em relação a essa polarização que Bolsonaro traz, na realidade, a única alternativa que Nunes tem de não sair muito prejudicado com outras candidaturas é, por exemplo, de desidratar Ricardo Nunes, que seria um candidato, Ricardo Salles, que seria um candidato que tiraria muitos votos de Nunes, então necessariamente ele tem que ter o apoio de Bolsonaro. Porque sem o apoio de Bolsonaro, o Salles sai com o Bolsonaro, tirando o voto do Nunes, correndo o risco dele sequer ir para o segundo turno. Então, Nunes não tem alternativa. Ele precisa do presidente Bolsonaro e ele precisa, próximo passo é conseguir fazer uma articulação para convencer Ricardo Salles. Mas, Ju,
Sai por qual partido, Salles? Não tem partido. Não tem legenda. Porque o jogo é o seguinte, arrasta a história até abril, inviabiliza os prazos e aí decide depois e aí ninguém pode mudar de legenda. Esse é o game. Ele não sai, Paulinho, assim como também o Kim não sai. O União não vai dar a vaga para o Kim concorrer, entende? Embora o Kim seja extremamente bem preparado, uma pessoa brilhante, como eu já falei aqui, mas não vai ter a legenda, entende? E sobre a discussão de vice também, pode ser que a negociação do presidente Bolsonaro seja em relação a 2026, porque na realidade o que ele tem que entregar para o PL é deputado federal. Ele precisa ter um desempenho bom agora para a vereança, que é a base para federal e 26, mas a sobrevivência dele política, que depende de um abrigo no PL, vai ser vista lá em 26, a depender da bancada que ele fizer. Considerando que ele já fez uma bancada enorme agora em 22. Se ele conseguir continuar vivo no cenário, mesmo inelegível, se ele conseguir continuar vivo no cenário, sendo falado, sendo odiado, inclusive, ele entrega muito deputado federal em 26. Então, o acordo com o Nunes pode ser nesse sentido, não necessariamente a vice. Muito bem.